Então, vou lá, ensino médio, vou falar um pouquinho, dar uma resumida, tá? Sobre pilhas para vocês, tá ok? Essa matéria é matéria de química, tá? Pilhas a gente está falando na matéria de química. O que eu tenho que entender o que é uma pilha, tá? A gente chama a pilha de uma célula eletroquímica, tá? Por quê? Ela ocorre numa reação de oxorredução, tá? Ela é composta por 2 eletrólitos e 1 eletrolito, tá? Então, tem os 2 eletrólitos na pilha e 1 eletrolito. E aí, o eletrólito é a superfície sólida, condutora, que possibilita a troca de elétrons, de energia, tá? Então, a parte sólida. O eletrolito, no qual onde vai ocorrer a oxidação, é chamado de anodo, tá? Anodo. Tem um títulozinho assim, como se fosse anodo, tá? E representa o polo negativo da pilha. Que a gente sabe que a pilha, né? Ela tem o polo positivo, pininho, e o polo negativo, tá? E aí aqui no negativo nós encontramos o anodo, tá? E o eletrólito, na verdade, ele ocorre com a redução do cátodo, ou seja, ele é o polo positivo. Então, para entender como funciona uma pilha, eu tenho que entender o que é o polo negativo e o que é o polo positivo, entender como que essa reação, juntas, elas vão produzir energia, tá? Então, os elétrons, eles são liberados no anodo, aqui, no polo negativo, tá? E aí, o que acontece? Ele tem um fio condutor, tá? Que vai até o polo positivo, que é o cátodo, ou cátodo, tá? E aí vai ocorrer o quê? Uma redução, porque vai ter troca de energia. Aí o que acontece? Esse fluxo que sai do anodo e que vem para o cátodo, o que acontece? Ele vai fazer um fluxo de elétrons. Lembra que eu falei que aqui que tem o elétrons? Então, ele vai sair do polo negativo e vai vir para o positivo, fazendo aqui um fluxo de elétrons. O eletrolito, o que acontece? Ou uma ponte de salina, alguma que a gente pode falar, ela é uma solução condutora de elétrons. Então, lembra que eu falei que no anodo tem eletrolitos e no cátodo eletrodos? A diferença é essa? Porque ela vai fazer, na verdade, uma condução, ela vai levar elétrons, permitindo essa circulação, essa troca, para poder obter-se a energia, tá? Um eletrodo consiste em uma placa de zinco metálico. Lembra que o eletrodo eu falei que é aquela parte física? E dentro é a parte líquida dos os eletrolitos, né? Já diz não, eletrolitos, eles têm uma parte líquida. Não sei se vocês já repararam que se vocês deixarem a pilha lá muito tempo dentro de um objeto, alguma coisa, quando vocês tiram, ela tá toda, né? Que a gente fala, a pilha babou, tá toda enferrujada e tal. É essa parte dos eletrolitos que entrou em oxidação e acontece isso com a pilha, tá? Então, uma coisa sempre tem a ver com a outra. O que acontece? Como eu tenho essa placa dos eletrodos, que é a parte rígida, né? E ela, além de ser rígida, ela tem ali na matéria dela tem o zinco, eu posso ter o cobre metálico, né? Que aí se eu vou imergir numa solução de sulfato de cobre, eu já vou ter um outro material. Então, a maneira que ela é, tanto por fora, construída, quanto por dentro, que vai me dar essa solução chamada pilha e vai me transmitir o quê? Energia, tá? Então, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender dentro da pilha que eu tenho 2 polos, tá? O negativo e o positivo, onde dentro dela tem partes de eletrodos e tem partes de eletrolitos. A parte dos eletrodos, eles são a parte que forma a parte física da pilha. E os eletrolitos são a parte líquida da pilha, tá? E aí, na região do polo negativo eu tenho um anodo e na região do polo positivo eu tenho um cátodo. Que
o anodo é rico ali em elétrons e esses elétrons é encaminhado, impulsionado até o cátodo para fornecer essa energia. Isso tudo funciona dentro da pilha. Isso é mais assim um resumo para vocês entenderem o funcionamento, mas ela tem mais complexibilidade. Por exemplo, onde eu aplico, né, a eletroquímica, a pilha, né, e que ela tá mesmo faz parte do nosso cotidiano, né? Pilha, bateria, tá? Ela faz parte do nosso cotidiano. Onde eu aplico? Reações do corpo humano, fabricação de diversos produtos eletrônicos, ela está presente. Carregamento de bateria, tá? As baterias também têm o mesmo sistema, está presente. Revestimento de peças de ferro, aço, com zinco metálico, a gente chama isso de galvanoplastia, quando a gente reveste essas peças, ela também está ali. E diversos tipos de aplicação na indústria química, né? Na parte química a gente usa muito esses elementos que estão presentes na pilha, tá? Quando eu tenho a ferrugem dos metais, né? O que é a ferrugem? Lembra que eu já dei essa aula aqui falando de oxigênio? Só ocorre a ferrugem quando eu tenho oxidação. E se eu tenho oxidação, eu tenho a presença de oxigênio. A gente fala lá, lembra de NOx, né? NOx, tá? NOx, que a gente tem a presença do oxigênio, né? O NOx, a gente tem a oxidação porque tem a presença do oxigênio. Então, a oxidação do ferro metálico, ferro, tá? A substância é ferro, Fe, tá? E do cátion, ferro elevado ao quadrado positivo, porque cátion na química a gente chama o positivo, ânion na química a gente fala que é o negativo, tá? Então, quando eu tenho a presença do ar, que ele é rico de oxigênio, mais a presença da água, eu vou cometer aí, vai acontecer uma reação química, e dessa reação química a gente vai ver o ferrugem, tá? Que a gente chama, que a gente fala, isso é ferrugem, não, a gente fala, esse ferro oxidou. Mas isso é quimicamente falando, é mais para os químicos, esse ferro aqui oxidou. A gente popularmente fala, olha lá, tá cheio de ferrugem. Mas significa que ali ocorreu o quê? Ocorreu o encontro do oxigênio com a água, oxidação e enferrujou, que a gente mais olha e fala, e o ferro enferrujou, estragou, vamos dizer assim, tá? E aí podemos considerar também a ferrugem como um tipo de corrosão eletroquímica, ou seja, lembra que eu falei que a pilha é a mesma coisa chamada de eletroquímica? Então eu tenho, por que é elétrico? Porque o elétrico que conduz e que é toda feita de uma parte química. Lembra que eu falei? Tanto revestida no eletrodo quanto os eletrolitos. São produtos químicos, por isso que é chamada de eletroquímica, tá? Também. Então se tiver lá na prova do Enem, ocorrência na eletroquímica, tá. Caraca, não sei o que é isso. Mentira. Não sabe se não prestou atenção na aula que eu tô dando. Se eu falei de eletroquímica, eu estou falando de pilha. A mesma coisa. Então, para facilitar a vida de vocês, né? Os professores que preparam a prova do Enem não vai dar facilidade de colocar a pilha, tá. Pode até ter. Mas vai jogar mais com o nome de eletroquímica, tá? E aí você já sabe que a gente está falando de quê? De pilha. Então, esse revestimento que a gente tem de zinco, lembra que eu falei? O fora, os eletrodos, de zinco, que é um zinco metálico, né? Ele vai passar pelo processo da galvanoplastia, lembra que eu falei? Porque ele vai impedir o contato do ferro que tem com o ar. Ele é coberto, né? É como se fosse uma capa, uma proteção, que aí vai impedir também a situação de formação de ferrugem. Então, é importante eu saber? Sim, porque pode estar lá. Encontramos na eletroquímica a maior parte de cátodo com menos elétrons e tudo mais. Ou então, pode estar pegadinha lá. Quem leva os elétrons para o cátodo? Aí eu já vou entender que os elétrons, eles são formados no ânodo. Então, se eu sei que ele está formado ali, é ele que vai levar, ou seja, o polo negativo que vai levar para o polo positivo. E aí eles podem fazer uma troca lá na hora da resposta e por um simples detalhezinho vocês erram
a resposta porque não prestaram atenção no que é de um para o outro, tá ok?